E sobre a situação da quebra de patentes, a gente conversa agora com o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. Senador, muito bom dia. Isso não quer dizer que a gente está garantindo mais vacinas para a população, ou que isso vai antecipar algum tipo de processo de vacinação. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, internautas, telespectadores da Jovem Pan. Bom dia, William Travassos. Bom dia, mais uma vez, é um privilégio, é um prazer participar desse bate-papo com vocês. Eu digo a você, William, é o seguinte, existe aqui dentro do Senado, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional em geral, uma vontade, um desejo muito grande de poder contribuir e fazer com que o brasileiro possa ter maior disponibilidade de vacinas para ser imunizado. Esse é o objetivo de todos. Essa lei, denominada e devidamente rotulada como lei de quebra de patentes, apesar do nosso substitutivo não quebrar patentes, ela foi idealizada pelo senador Paim, do Rio Grande do Sul, que compilou uma série de propostas dessa natureza aqui no Senado e apresentou o projeto. Nós estudamos a matéria, vimos que é um assunto delicado, é um assunto complexo. Eu tenho uma formação aqui no Senado de ter vindo da presidência da Comissão de Relações Exteriores. Eu sei muito bem o que é um tratado internacional, o que é uma pactuação entre países feito na Organização Mundial do Comércio. Então, a gente procurou achar uma alternativa, William, para disponibilizar ao governo federal, que é o órgão executor, que é quem detém a caneta na mão, porque se não tiver a participação efetiva do órgão executor, essa matéria dificilmente avança, para que ele possa chamar, a partir do momento que se elencar vacinas, insumos, medicamentos, que o Brasil dá conta de replicar no nosso país, interessantes para nós no combate ao coronavírus, chamar para essa mesa para que se possa, de forma republicana, estabelecer um canal de negociação, de diálogo, a fim da gente atingir o objetivo de baratear custos e oportunizar uma quantidade maior, não só de vacinas, como de insumos e de medicamentos no combate ao Covid-19. Não inventamos roda nenhuma, aproveitamos a precedência que o país já atravessou na questão do Efavirenz em 2007, que é um remédio usado no coquetel da AIDS, que teve essa mesma modelagem efetuada pelo ministro da época, José Temporão, e a expertise que adveio do enfrentamento que o ex-ministro e atual senador José Serra fez em relação à implantação dos genéricos no nosso país. Ou seja, nós estamos dando um instrumento com absoluta segurança jurídica para que o governo possa tabular com detentores de propriedade industrial, intelectual, com detentores de patente, a quem a gente respeita e considera, a fim de que a gente possa achar um caminho para oportunizar mais vacinas e mais medicamentos para a população brasileira. O mérito de toda essa história é essa. Senador, nós estamos vivendo uma crise sanitária na prática. Hoje nós já temos alguns medicamentos que nós podemos quebrar as patentes e para agilizar todo o processo. Já existe, dentro da pesquisa que vocês fizeram, medicamentos que podem se enquadrar nessa quebra de patente? William, foi muito interessante essa sua observação, porque esse projeto substitutivo, ele só é aplicado no momento inusitado que nós estamos passando. Pandemia, com repercussões econômicas e repercussões de saúde pública, com a decretação do estado de emergência, ou seja, ao sair desse momento que ninguém quer passar e ninguém aceita a condição que está,
volta ao status quo anterior, à normalidade anterior de relacionamento comercial entre o país e as farmacêuticas e os detentores das patentes. Em relação a essa pergunta específica, eu vou dar um exemplo de um produto que consta, inclusive no substitutivo, que foi palco de uma lei específica que a gente apensou a ele, que é de um medicamento antirretroviral, que é o Remdesivir. Esse medicamento, o custo do seu tratamento é R$17 mil. Os estudos que nós formatamos aqui demonstram que, a partir do momento que você conseguir entrar na propriedade intelectual, esse custo pode cair até a R$5 mil, demonstrando a efetiva ação que se pode e se deve ter para a gente oportunizar não só esse, mas outros medicamentos que deverão aparecer, porque a verdade, William, é o seguinte: eu sou médico, nós Sim. estamos aprendendo com essa doença dia a dia. Cada hora surge uma novidade, cada hora surge uma variante, uma cepa diferente, que, na minha avaliação, infelizmente, é uma previsão que eu não gostaria de fazer, nós vamos ainda conviver com essa história há muito tempo. Então, nós temos que ter instrumentos, temos que ter mecanismos para que a gente possa fazer o enfrentamento com E maiúsculo dessa situação. Senador, o Brasil, historicamente, ele tem essa visão da quebra de patentes para alguns medicamentos ou tratamentos de algumas doenças. A gente já vê isso ao longo dos anos, o senhor como médico acompanha isso de perto. Agora, por que essa resistência na quebra de patentes? É uma resistência comercial, de interesse financeiro apenas? Veja bem, William, há que se respeitar, e eu vejo isso com muita clareza, os investimentos que se fizeram, não só no conteúdo do saber, como também na própria estrutura para você produzir medicamentos, vacinas, insumos. Quem investiu nisso e conseguiu idealizar alguma coisa que dá certo para determinada doença, ele tem todo o direito de ter os seus royalties, a sua propriedade intelectual preservada. Isso em tempos tranquilos, em tempos normais. Ocorre que nós estamos diante de uma situação inusitada. Todo dia que você faz um jornal desse, você tem um momento que você anuncia o número de óbitos Sim. que estão ocorrendo no país. E, com certeza, de forma triste e constrangida. Nós não queremos que isso perdure, nós temos que virar essa página. Esse vírus botou todo mundo de joelhos. Aonde que você ia imaginar que Paris ia parar, que Nova York ia fechar, que o nosso país ia passar pelo que está passando, de gente morrendo por falta de oxigênio em um hospital? Como que a gente ia imaginar que isso podia acontecer? Então, nós estamos dando instrumentos para que a gente possa fazer um enfrentamento e vencer essas dificuldades que ainda persistem a aparecer na nossa frente e que, na minha avaliação, vão continuar aparecendo, infelizmente. Senador, para aqueles que criticam a quebra de patentes, que falam que o Brasil vai ser aquele que está quebrando os contratos, o que o senhor tem a falar para as pessoas que são contra essa quebra de patente? Poxa, que oportunidade magnífica que você está me dando. O nosso substitutivo não quebra patentes. Deixa eu repetir. O nosso substitutivo não quebra patentes. Ele dá uma oportunidade de regulamentação pelo Executivo Federal, que é o órgão do Ministério da Saúde do governo federal, para que, dentro daquilo que ele achar que é conveniente, possa listar medicamentos, vacinas, insumos que o Brasil consiga replicar no país, porque também não adianta você botar ali um medicamento, uma vacina, que você não tem maneira de fazer ele aqui no nosso país. Sim. Para que a gente possa tabular numa mesa de negociação limpa, transparente, republicana, com esses detentores, a fim de que a gente possa ou diminuir custos ou apropriar da sua propriedade intelectual para reproduzir
esses medicamentos no nosso Brasil. Senador, não tenho dúvidas que isso traz uma certa tranquilidade para os investidores quando a gente ouve o senhor falando assim. Não vai ser uma caça às bruxas a todas as patentes, e são casos específicos e cada caso deve ser analisado com o seu peso e o seu tamanho. Eu agradeço muito. Olha, William, só mais um parênteses que é importante a esse esclarecimento. Eu tive o cuidado e eu tive acesso de conversar com os embaixadores da Índia, da África do Sul, da Rússia, da China e com um técnico designado pelo embaixador dos Estados Unidos. Conversei com o Ministério das Relações Exteriores, conversei com o Ministério da Ciência e Tecnologia, conversei com o Ministério da Saúde, conversei com o Ministério da Economia, conversei com a Secretaria de Governo. Eu não fiz esse substitutivo sem ter a noção exata do terreno que eu estava pisando. Conversei com ex-ministros da saúde, a começar lá atrás pelo Serra, passei pelo Humberto Costa, conversei com Marcelo Castro, conversei com Henrique Mandetta, ou seja, procurei professores universitários em questão de propriedade intelectual, conversei com a autora de livro O Acordo TRIPS e a Saúde Pública, que é a embaixadora Elza Castro. Ou seja, eu me cerquei de todo cuidado, porque também não adianta só a boa intenção. Às vezes você quer fazer alguma coisa com uma boa intenção e acaba atrapalhando diversos outros quesitos que jamais você vai conseguir atingir essa boa intenção que você quer. Mas eu dei toda a tranquilidade para que o governo possa, de maneira tranquila, segura, serena, regulamentar esse substitutivo para a gente atingir o objetivo de mais vacinas e mais insumos para o enfrentamento do Covid. Conversei com o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua participação. Ótimo final de semana, senador. Um abraço.